Boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast nessa noite de terça-feira, 8 da noite, mais um episódio no ar, né, da nossa série desse ano, no ano de 2025. Estamos falando sobre prosperidade, é isso mesmo. Você que tem dúvidas a respeito do que é prosperidade, você que acredita que o termo prosperidade só envolve finanças, enfim, esse seriado é para você. Eu te convido, né, depois que você assistir esse episódio, se você quiser assistir todos os 7 anteriores, assista. Eu creio que você vai estar assistindo a série, então vocês verão que nas semanas seguintes entrarão novos episódios, porque essa série é uma série de 31 episódios, é isso mesmo. Caramba, Hugo, vai ser isso tudo? A gente crê que sim. Se for da vontade do Senhor, que Ele permaneça a gente aqui, a gente vai seguir até o final. Os desafios vêm, mas a palavra já nos ensina que a vitória é certa, então a gente persevera e continua caminhando. Essa noite nós vamos para o capítulo 8 de Provérbios. A gente está numa série sobre sabedoria, sobre prosperidade, sobre todas as áreas da nossa vida. E a gente hoje vai para o capítulo 8. Capítulo 8, 8º episódio, é um capítulo, a gente bate um papo sobre questões da vida humana, sempre usando nessa série o livro de Provérbios, um livro que foi escrito há mais de 3.000 anos, e eu creio que quem está assistindo todos os episódios está vendo o quanto que um livro escrito há 3.000 anos atrás, escrito por homens, continua sendo tão efetivo na nossa vida. E hoje falar um pouquinho também sobre essa questão, né? Poxa, a Bíblia foi escrita por homens, e aí, como é que funciona? Afinal de contas, quem eu sigo? Eu sigo a Bíblia, eu sigo o homem, eu sigo o quê? Vamos falar também sobre isso essa noite. Mas antes, fica tranquilo que a gente vai chegar lá. Mas antes da gente começar, aquele pedido de sempre, né? Curta, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal, joga esse vídeo no grupo do WhatsApp da família, dos amigos, do grupo do futebol, da resenha, sei lá onde. Galera da escola, do colégio, não importa, do trabalho. Tanto lugar para você compartilhar conteúdo. Se for da sua generosidade do seu coração, dá essa ajuda para o nosso canal. Isso vai nos ajudar bastante e vai entregar esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. Afinal de contas, aquilo que está sendo relevante para você pode ser relevante também para o teu amigo, para o teu próximo, beleza? Mas antes da gente começar, roda a vinheta aí do Geração do Futuro. Como eu falei anteriormente agora, né? Capítulo 8 de Provérbios, hoje vamos falar sobre sabedoria. Sabedoria é uma pessoa, sabedoria é um termo. Afinal de contas, né? O que o livro de Provérbios fala sobre sabedoria? Sabedoria é a principal fonte da prosperidade. Obviamente que o centro de tudo é Deus, é Cristo, mas a sabedoria é uma pessoa também, tá? Desde sempre. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas para a gente bater um papo essa noite, eu trouxe novamente à mesa, no nosso podcast essa noite, já teve com a gente em outro episódio. Pense num cara questionador, cheio de curiosidade e dúvida, então não é à toa que eu trouxe ele, porque eu creio que as perguntas dele vão servir para você que está nos assistindo, que possivelmente teriam essas dúvidas também, então eu acredito que quem eu trouxe essa noite vai te ajudar bastante nesse quesito. Então eu queria agradecer mais uma vez, Cauã. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso podcast. Lembrando que você vai estar aqui várias vezes, né, ao longo dessa jornada. E aí, como é que foi a experiência no primeiro, Cauã? Foi meio, sei lá, eu fiquei meio nervoso, mas... Foi tranquilo, né? Tranquilo. Foi tranquilo. Se apresenta pra galera, dá uma boa noite aí, né, Cauã? Boa noite, pessoal. Tô aqui mais uma vez, né, Hugo? Ele me chamou mais uma vez porque eu acredito que vai ser importante, né, sanar algumas dúvidas que eu tenho, não somente para mim, mas para vocês também que têm as mesmas dúvidas, né?
Então, tô aqui. É isso aí, bacana. Lembrando que a gente sempre reforça isso aqui, né, Cauã? O fato de estarmos gravando um podcast, isso não nos define como uma autoridade absurda, como seres supremos que vivemos isso em plenitude. Não, muito pelo contrário. Somos seres falhos, pecadores, humanos. Temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas mesmo com tudo, a gente continua ainda com a obrigação de comunicar. Comunicar as boas novas. Comunicar para quem está nos assistindo, inclusive, o seguinte: caramba, essa mensagem que o Cauã, isso que o Cauã falou para mim, talvez o Cauã esteja até numa luta para estar vivendo. Sim. Mas pode transformar a vida de alguém que entendeu e começou a fazer. Um exemplo prático disso, para quem assistiu os podcasts anteriores, foi o João Victório, que participou, inclusive, aqui do podcast. Eu conversando com um aluno sobre um princípio, o João Vitório ouviu. E absorveu. E praticou e foi abençoado com aquilo ali. Então, às vezes, até com quem você está falando não alcança, ou às vezes o que você entendeu naquele momento ainda não te alcançou, mas o fato de você estar comunicando e entendendo que Deus é bom, que a vontade dele é boa, perfeita, agradável, que a gente não desiste de caminhar em direção a isso, vai abençoar a vida do outro. Sim. Aí você diz assim, pô, mas aí é injusto. Eu tô aqui, tô falando, tá abençoando a vida dos outros, né? E a minha? É como se você estivesse sendo um intermédio para abençoar a vida de terceiros, né? Perfeito. A gente é um ponto de interseção nesse processo. A gente não é um ponto de chegada, né? Diz a linha reta é unida por 2 pontos. Sim. Ponto A, ponto B. Nós somos esse ponto B que vai levar ao C, o C vai levar ao D, porque a linha de bênçãos de Deus na Terra, ela não tem prazo e não tem limite. Sim, e por mais que, tipo assim, na hora você não perceba, mas futuramente possa ser que faça sentido. Você, perfeito, de uma certa forma, está sendo abençoado também, né? Quanto mais você abençoa, mais bênçãos começam a chegar na sua vida por causa de 2 aspectos. Aspecto número 1, isso eu falo aqui muito no curso, né? Repetição é um processo pedagógico. Sim. O melhor processo pedagógico que existe é a repetição. Então, quando você lê a palavra de Deus, quando você repete a palavra para as pessoas, isso vai sendo cada vez mais o quê? Fixado na sua mente. Por isso que a gente não pode nunca deixar de dar a palavra para a pessoa, independentemente de como vivamos. Pô, eu tô cheio de luta, tô cheio de dificuldade. Eu sou um. Pense num cara cheio de luta, cheio de dificuldade. Sou eu. Muitas das coisas, inclusive, que eu falo aqui no podcast, eu ainda tô vivendo, tô aprendendo. Mas eu não me nego de falar. Por quê? Porque o que vai definir a mensagem ser alcançada é o ato de eu falar, né? Para que possa encorajar o meu semelhante. E quanto mais eu falo a respeito daquilo, mais o meu cérebro capta sobre aquilo. E aí, naturalmente, mais eu vou entendendo. É igual você estudar para uma prova várias vezes. Você deu uma lida no livro e foi fazer a prova, você vai com tanta segurança? Não. Agora você estuda, você relê para quê? Para ter mais segurança, mais entendimento. A mesma coisa é a palavra de Deus. Deus não criou a palavra dele para tu dar uma lidinha, dar uma folheada e acabou. Não. Para a gente estar fazendo essa série, por exemplo, o livro de Provérbios eu já devo ter lido várias vezes ele. Só que aí, diferente das provas, a Bíblia tem diversas interpretações, né? Não tem como se basear em uma, em 2, em 3. Perfeito. Várias. Exatamente. E aí é que entra um ponto interessante. Quem te ajuda a interpretar esse negócio? Esse é o ponto. Porque a gente sabe muito bem que a Bíblia, ela não é um livro que... Ela é usada nas religiões como centralidade de muitas religiões, não são todas as religiões que utilizam ela, mas as que não usam, a base é a mesma, só criaram outras ferramentas, outros meios, né? Até porque o que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros, né? Vem de biblioteca, é um conjunto de livros. E são todos livros que foram escritos por pessoas aqui na Terra. Perfeito. Porém, existe uma centralidade nessas escritas, que a própria Bíblia, ela deixa isso claro, né? A Bíblia foi escrita por homens aqui na Terra, mas que foram inspirados por Deus. Homens falhos, humanos, pecadores, com dificuldades.
em que eles pegaram as suas dificuldades, as suas principais dificuldades e escreveram sobre elas, e eles foram testemunhando o poder de Deus à medida que eles caminhavam na terra, mesmo nos seus erros, mesmo nas suas dificuldades, mas sempre manifestando o quê? A fé. Porque através da fé eles testificavam na Bíblia tudo que Deus ia fazendo. Mas tu acha que o ser humano ele é capaz de suportar? Fala mais perto aqui do microfone, tá? Tá. Você acha Se quiser levantar, levanta aí. Você acha que o ser humano ele é capaz de suportar o fato de, tipo assim, Deus me deu uma mensagem, por exemplo, João. A gente teve a visão lá de João e tal. Uhum. E Deus ele escolheu um ser humano para poder passar essa mensagem. Tu acha que o ser humano ele ia aguentar essa... Porque pra mim isso é uma coisa divina, sabe? É algo de Deus, assim, forte. É que nem a glória dele. A gente não consegue ver a glória dele, porque senão a gente iria morrer. A mesma coisa... Seríamos consumidos, né? Isso. A mesma coisa eu acredito que seria com a palavra, sabe? Tipo assim, você é carne. Eu sou Deus. Aí eu chego pra você, ó, você vai fazer isso aqui, você vai, né? Eu vou falando e você vai escrevendo. Tipo assim, será que a gente seria capaz disso? É meio bizarro, não é? É assim, é interessante a sua pergunta. Primeira coisa importante, cuidado pra você não quebrar aí. Calma, é uma benção. A soberania dele, a forma é dele, o método é dele. Quem aplica o método somos nós, mas o método é dele. Então, quem Deus usa é quem está disponível. Quem está disponível, Deus já sabe. E Deus já sabe, inclusive, os disponíveis, o tamanho do grau que cada um deles são capazes de suportar dentro da disponibilidade. Isso existe? Isso é fato. Isso não é questão de existência ou não existência, isso é um fato. Deus ele vai te usar à medida que você confia nele, você manifesta que ele é soberano em sua vida. Pô, Deus, eu reconheço o Senhor, você é soberano na minha vida e me usa. Ponto. Agora, como ele vai te usar é o método dele. Para alcançar quem? Quem ele quer. Você é nada mais como eu, como cada um de nós aqui na Terra, nós somos um instrumento de Deus para alcançar outras vidas. O que dá sentido à vida aqui na Terra? Vamos pensar assim. Muitos vivem a sua vida aqui na Terra pelo ganhar dinheiro. Sim. É um sentido. Mas você, na tua opinião, lógico, você é jovem, eu creio que isso seja um dos seus anseios. A gente até falou sobre isso no outro podcast. Não tem problema nenhum de você viver na Terra para trabalhar, para, né, ter recurso, tudo certo. Mas isso é o que vai... esse é o ponto definitivo da vida, na tua opinião? Não. Não. Lembra que eu te falei que, inclusive, nessa semana agora que passou, eu fui almoçar, voltei para cá, me sentei, depois do almoço, estava bem. Sim. De repente comecei a sentir uma dor no peito, foi irradiando para as costas, indo para o lado direito do braço. Do nada. Do nada. Não sei dia, hora, mês. Graças a Deus, glória dele, deu tempo de eu dar uma pesquisadinha rápida na internet, ver assim, dor no peito irradiando para o lado direito. Aí falou muscular ou gases e tal. Mas de toda maneira, me foi recomendado buscar um médico, eu tenho que buscar e vou buscar. O problema seria pro lado esquerdo, que é o dito aqui. Beleza. Mas, e se tivesse sido pro lado esquerdo, e se eu tivesse infartando, não sei? E se do infarto o Senhor me recolhesse? Foi um estalar de dedos. Sei lá, voltei do almoço, do nada senti dor. Então, tipo assim, essas pessoas que escreveram a Bíblia, elas foram médios? Ou nessa nomenclatura só utilizada? Vamos colocar da seguinte forma, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Entendi. Existe uma diferença muito grande, você vai ver isso na Bíblia, né? Qual é a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Tá? As três formas de Deus estão na Terra desde o início. Tá? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No tempo antigo, o Espírito Santo ele não habitava em todo mundo.
Sim. Ele era habitado em pessoas que o Deus Pai direcionava junto com o Filho. Aí você diz assim, caramba, então vamos ver se eu entendi. Jesus sempre esteve. A diferença é que antes existiam outras formas dele se apresentar. Um exemplo disso, por exemplo, é o próprio Josué. Antes de entrar, né, em Canaã, um anjo, barra na porta, e a Bíblia fala que Josué se ajoelha perante a esse anjo. Para você ter uma ideia, no tempo antigo, o judeu, para ele se ajoelhar perante alguém, ele reconhecia como um Deus. E existiu pessoas antes de Cristo? Existiu pessoas antes de Cristo, que é a humanidade? É. A humanidade existe antes de Cristo, pô. A humanidade, em tempos históricos, ela deve existir há uns 6.000 anos. Caraca. Jesus, em carne, em homem, em forma humana, se apresentou há 2.000 anos atrás. Mas antes da vinda de Deus, carne, que se fez, o verbo se faz carne e habita entre nós, antes disso você tem uma linha temporal de 4.000 anos. E nesses 4.000 anos, que foi quem? Adão e Eva, Caim e Abel, aí começou a humanidade vir. Entendi. E aí Abraão, Noé, toda essa galera, ela veio o quê? Veio antes de Cristo. Cristo entendi. carne. Cristo carne. Em espírito, em palavra, o verbo tá na humanidade desde sempre. A gente começa a receber instruções direcionais, de fato, através de Moisés, que é quando Deus ele institula, está lá em Êxodo, os 10 mandamentos. Aí você começa a entrar a dinâmica das leis, né? Então, antes disso, você tem um Deus cuidador, um Deus pai que corrige. Tu acha que, tipo assim, o propósito de Deus foi entregar o filho dele, né, para morrer na cruz, porque Deus não queria matar, vou usar esse termo, a sociedade futura, a humanidade futura. Por isso que ele fez isso? Entendi, vamos lá. Quando o pecado entrou na humanidade, se você vê lá que o pecado entra em Gênesis, logo na criação. Mas o pecado ele já existia. Então, o pecado ele entra na humanidade desde a fundação da humanidade. E a fundação da humanidade? Foi com Adão e Eva. O pecado entrou com Adão. Tanto que alguns teólogos, eu não vou falar de teologia aqui, porque não é a minha habilitação e não vou ter base para isso, mas algumas vertentes teológicas até intitulam Jesus como um segundo Adão. Porque o primeiro Adão foi o que permitiu o pecado entrar. E o pecado sai pelo segundo Adão, por Cristo. Por isso que em Cristo, hoje, nós não temos mais o fulminamento, coisas que a gente via no tempo antigo, no tempo da lei. Mas Adão e Eva não existiu, tipo, antes de Cristo ou depois de Cristo? Antes de Cristo. Antes de Cristo? Foi antes de Cristo, Adão e Eva, ponto. Entendi. Tá? Aí você tem toda uma humanidade pecadora, pecaminosa, aí Deus constrói a lei, tá? E determina através da lei o não matarás, não furtarás, não cometerás falso testemunho, não cometerás adultério, tá lá na lei. Sim. Ponto. O ser humano seguiu à risca a lei? Não. Óbvio que não. E aí, como cumprimento de sentenças, né? Como hoje você tem. Hoje vamos falar aqui de pecados que a humanidade reconhece como pecado claro, tá? Se você matar alguém, vai cumprir o peso da lei. Vai preso, não é assim? É o que acontecia lá atrás. Agora, existem pecados que a humanidade tolera, né? Como fofocar. A Bíblia, inclusive, adverte sobre isso, que é um pecado que Deus abomina. Tem tamanho para pecado? Não, né? Não. É tudo pecado. Tudo pecado. Então, Deus não reconhece pecado, pecadinho, pecadão. Então, se eu matar, vai ser na mesma linhagem do que uma fofoca. Com certeza. Certo? Inclusive, o peso de fofoca, por exemplo, para Deus, que vem de murmuração, cometer falso testemunho, como o poder é tudo através da palavra, Deus abomina a palavra sendo usada de mal feito. Então, pra gente aqui na Terra, o peso de matar é maior, só que é só pra gente. Pra gente. Entendi. Pra gente. Por quê? Porque aí entra, inclusive, que eu já falei em outro podcast, eu não sei se foi contigo na época que eu expliquei sobre isso. Nós, seres humanos, a gente olha a nossa carne como algo muito importante. Sim. Mas dentro do princípio da tricotomia que Deus construiu o homem, a carne é o final, é a parte morta da humanidade. Porque nós somos espírito, alma, que é a nossa vida, o nosso intelecto, e carne. Só que a carne, ela um dia vai embora.
Se ela não for embora de forma prematura, ela vai embora quando você fizer lá seus 100 anos, chegar aos 100, né? Não sei. Sim. Mas você pode ver, até a Bíblia fala, né, que dos 80, sei lá, acho que é 80 para frente, é só fardo e cansaço. Porque realmente a carne já está cansada. Só que a gente aqui na Terra, humanamente falando, essa humanidade nossa, a terrenidade nossa, faz com que a gente enxergue a vida de certa forma como eterna. Uhum. É meio doido isso, mesmo a gente sabendo que não é. E por essa razão que faz a gente cometer várias falhas aqui na Terra, por a gente acreditar que sempre tem mais tempo. Entendi. Um exemplo que eu dei sobre isso, por exemplo, é sobre mágoa. Você não pode ficar carregando mágoa porque isso para a tua vida. É um pecado que Deus não tolera. Por quê? Porque você magoado, você para de viver, você se priva de muitas coisas na sua vida, e sendo que a tua linha temporal ela é para frente, e, por exemplo, um dia magoado, você está perdendo um dia de prosperidade na terra, isso é abominável para Deus. Num lugar de pecador, sempre fala sobre isso, o mundo é justo ou injusto? Injusto. Injusto. Então a injustiça ela vai sempre acontecer. E logicamente que a mágoa é justamente o quê? A manifestação aos meus olhos da injustiça de uma outra pessoa que eu tenho, de certa forma, alguma intimidade. Porque quem eu não conheço e me faz o mal, vai me magoar? Não. Não, vai me chatear. Mas quem eu conheço, caminho, crio afinidade, e essa pessoa vai me trair, ali é onde vai me magoar. E Deus ele manda você olhar a traição não por ser aceitável, mas por compreender que isso vai existir. Olha para todo mundo. Para quem você tem intimidade e quem não tem. Você tem que olhar, por exemplo, para o princípio do erro do outro em todos os aspectos da sua vida. Então eu tenho que olhar, por exemplo, e entender que possivelmente até meu pai vai me trair. Minha mãe pode me trair. Meus irmãos... Pô, a Bíblia mostra, por exemplo, José. José foi traído pelos irmãos dele, pô. Os irmãos dele venderam ele como escravo, pô. Os irmãos. Então, se a gente não entender a dinâmica na terra, a gente não prospera. E José carregou mágoa dentro do coração? Não. É um dos ensinamentos importantes. Exatamente. Agora, ao mesmo tempo, você me perguntou isso até antes da gente começar a gravação, e eu vou te devolver. Por exemplo, Deus colocou um sonho em José. Deus colocou um sonho em José de governo. Deus colocou esse sonho em José. José foi bocão. Essa é a realidade, como muitas das vezes a gente faz. Tem sonho que Deus bota para você e aí tu sai contando para todo mundo. Já reparou? Aí o que acontece? Dá errado. Dá errado. Por que dá errado? Porque quando você conta um sonho que Deus te deu para os outros, você vai ter gente que vai te apoiar, gente vai falar que tu é maluco. E às vezes isso vem de dentro de casa, cara. Essa é a realidade. A Bíblia já mostra, ó, cuidado com os sonhos que... Você que está aqui nos assistindo, ó, cuidado com os sonhos que Deus te coloca, porque às vezes você vai compartilhar isso no seu campo de intimidade. E aí, quando você compartilha no seu campo de intimidade, o campo de intimidade tem um peso muito grande. Então, de repente, Deus te coloca um sonho, e você vai no teu campo de intimidade e compartilha esse sonho, o que acontece? Ó, Cauã, eu acho que esse sonho... E as coisas, elas começam a desandar. Desandar. Aí você vai olhar, poxa, é igual você tomar uma decisão atlética. Ih, não, logo você, pô, tu come pra caraca. Mas aí, por exemplo, as pessoas elas podem não me apoiar no meu sonho, mas se no meu campo de intimidade, se eu tiver o apoio, pode ser que dê certo, né? Sim e não. Porque tudo vai estar diretamente relacionado à tua decisão. Esse é o ponto. Deus te deu um sonho, mas o sonho se manifesta mediante o quê? Na tua opinião? Coração. Teu coração e a tua ação. Deus te deu um sonho atlético. Você vai ter um corpo melhor. Você lembra quando você chegou aqui? Lembro. De repente Deus colocou teu sonho lá. Você vai ser um cara com um corpo mais atlético. Você está realizando esse sonho? Glória a Deus. Mas para você ter realizado esse sonho, adiantaria se você não fosse para academia? Não. Adiantaria se você não fizesse a dieta necessária? Não. Ação. Ação. Deus me dá uma porta de emprego. Botou o sonho no teu coração, mas tu não estuda. Não corre atrás. Você não corre atrás. Você não muda o teu comportamento. Você não muda os lugares com quem você anda. Tu anda com um bando de gente que não quer nada com a vida. Ah, Deus botou no meu coração que ele vai me arrumar um emprego, mas tu não sai daquele meio.
Deus vai te abençoar, ele quer, mas você não faz nada para receber. É como se já estivesse pronto, só que você ainda não saiu da sua zona de conforto. Perfeito, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Quem tem linha de passado, presente e futuro é o homem. Gente. Deus não. Deus, quando ele bota um sonho no teu coração, é porque, vamos botar na linha temporal humana, para Deus botar um sonho no teu coração é porque ele já viu aconteceu. Ele já viu acontecer. Por isso que, por exemplo, você pode ver na Bíblia, quando Deus ele apareceu para Josué mandando o povo marchar em volta de Jericó, ele manda marchar os 6 dias e no 7º dá 7 voltas. Porque eu vou entregar a terra que eu já dei a vocês. Pensa comigo. Pensa você na condição de Josué. Você está do lado de fora de Canaã. Muralha de Jericó, beleza? Uhum. Deus falou, marcha 6, não chuta a porta, não briga com ninguém. Só marcha. No 7º dia, dá 7 voltas, que eu derrubo a muralha, porque eu vou entregar a terra que eu já dei a vocês. Eu já dei. Deus está falando o quê? No presente, passado, futuro. Quando ele fala já dei. Presente. Dei é o quê? Dei. Passado. Eu já dei. Ele não falou assim, ó, marcha, que eu vou dar. Entendi. Ele fala, marcha, que eu já dei. Resumindo, olha só, Deus ele já enxergou o ato feito. Quem ainda não viveu o ato somos nós. Então, o sonho de Deus é te dado por Deus no passado. Para você viver o quê? Presente e futuro. É muito louco, né? É louco. Por isso você tem que ler a Bíblia. Tu já parou para se perguntar, tipo assim, existe um mundo, o planeta Terra, e Deus ele consegue administrar cada serzinho de forma individual? Como Sim. é que ele faz isso? Porque ele é soberano. Ele é o alfa, o ômega. Ele não é ele é o todo. Essa é a nossa dificuldade. Tu lembra aquele filme do Jim Carrey, Todo Poderoso? Quando ele ficou brigando com Deus e Deus deu a permissão para ele ser Deus durante um tempo, ele enlouqueceu. Tu lembra que ele criou até um computador para ficar respondendo, porque de tanta gente orando e pedindo, ele não conseguia dar conta. Aí ele foi lá e criou um sistema, resolveu dar sim para todo mundo e virou um caos à humanidade. A soberania de Deus, por isso é muito importante a gente entender. Quando Deus ele dá algo para gente, quando ele não dá. O que ele não dá? É aquilo que eu quero e não recebo. Tem gente que vai estar aqui nos assistindo que está orando para Deus uma coisa já há muito tempo e a coisa não acontece. Aí perde a fé porque acha que Deus não está ouvindo. Sim. Não, Deus já ouviu, pô. A questão central é que ele te entregou aquilo que é necessário para você e não o que você quer. Então nem sempre o que eu quero é o melhor para mim, mas o que Deus me entrega é o melhor. Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo. Eu queria saber se é coisa de Deus ou não. Vou usar o termo da academia, tá? Deus implantou esse sonho no meu coração e isso não sai de dentro de mim. Então eu tô ali treinando todos os dias, tudo mais. E quando eu saio, por exemplo, por 4 dias e eu fico naquela tipo assim, poxa, eu não quero ir treinar. Só que o meu coração ele pulsa para poder voltar para a academia de forma imediata. É um sonho que Deus implantou no meu coração. Botou no teu coração. Foi ele então, né? Porque você está querendo parar. Ó, é até legal a tua pergunta. Pensa comigo. Essa semana eu conversando com um outro jovem. Sim. Ele deve estar até assistindo o nosso podcast. Ele vai lembrar do que eu falei. Eu vou responder para você de uma forma até mais clara. Tá? Quando que eu sei... Olha só. Quando que eu sei que o meu sonho... Ó, ele deve estar me assistindo, ele vai entender. Depois, se você estiver assistindo esse podcast, escreve aí, exatamente. Quando que eu sei que o meu sonho tem Deus e quando que eu sei que o meu sonho não tem Deus? Porque tem gente que vai usar de colocar coisa na tua cabeça, se disfarçando de Deus, se é que você me entende. Sim. Quem? Porque ele não é Deus, mas se disfarça de... Sim. Porque ele sabe que o homem é movido por fé. Nós somos seres movidos por fé. Não estou dizendo fé em Deus, estou dizendo fé. Por isso a importância de ter fé em Deus. Por quê? Porque a fé em Deus é você ter uma realidade boa, perfeita e agradável. Se você escolhe outra fé, talvez não seja boa, perfeita e agradável. Sim. Eu posso garantir que não é boa, perfeita e agradável. Late como cachorro, abana rabo como cachorro, mas é lobo. Sim. Entendeu? Mas como identificar que o teu sonho tem Deus? Vamos lá.
eu gosto muito de usar a cultura dos 4 princípios de Deus, tá? Você vai ver na Bíblia muito isso acontecer de diversas vezes. Deus, quando ele coloca um sonho no nosso coração, existe uma maneira mais fácil da gente identificar. Eu digo fácil se você refletir. Se você não pensar muito, você vai viver e vai ver isso acontecer. Mas se você é que nem eu, que gosta de analisar um pouquinho, vai ficar legal para você compreender isso. Primeiro, tudo que Deus coloca no coração do homem é um princípio eterno. Anota aí. Se quiser, depois você anota, tá? Eterno. Era, é e sempre será. Por exemplo, atividade física. Foi bom para os nossos antepassados? Sim. Continua sendo bom para a gente? E vai ser bom para a galera no futuro? Ó, check. Entendeu? Sim. Segundo, tá na Bíblia? Tá. Você vê histórias de homens, né, e mulheres que prosperam, mas uma coisa que nós vemos sempre é o quê? Que Deus só aparece para a galera quando eles estão em movimento. Jesus, inclusive, não era um pregador de templo. Ele não ficava dentro de paredes. Ele sempre se movimentava. Estava andando, caminhando. Caminhar é o quê? Manter o corpo em movimento. Atividade física é o quê? Manter o corpo em movimento. Sim. Tá na Bíblia? Tá. Check 2. Beleza? Vamos pro 3. Não existe uma lei contra na Terra para aquilo que você está fazendo. Existe alguma lei que te impeça de ir para academia ou fazer atividade física? Você pode ser criminalizado por ela? Não. Ponto. Mais um princípio. E por fim, é aplicável em qualquer lugar do planeta? É. Só que aí tem gente que não tem essa vontade de, tipo assim, de querer iniciar um esporte. Sim, porque aí entra um ponto importante. Tudo que Deus coloca no teu coração, Cauã, vai te custar alguma coisa. Porque nada com Deus vem de mão beijada. Isso é uma coisa que, por exemplo, para o jovem é difícil demais entender. Mas quando vocês compreendem, fica mais fácil. Por que tudo com Deus vem com dificuldade? Na tua opinião, por que você acha que tudo com Deus vem com dificuldade? Porque eu acho, por exemplo, eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de ir para academia. Só que ao mesmo tempo eu gosto de ficar em casa, deitado, comendo, né, comendo doce, e isso é bom. E quando eu sigo uma rotina de treino, eu consigo manter a minha cabeça centrada, eu consigo focar melhor, o meu humor ele muda de uma forma absurda, entendeu? Então assim, eu acho que sair da zona de conforto é o problema, e quando a gente sai, a gente consegue ter assim, como eu posso explicar? A gente consegue evoluir, entende? Vamos lá, quando você malha, terminou de malhar, você tem aquela dorzinha da atividade, mas você se sente mais feliz? Sinto. Você se sente mais energizado? Sinto. Se sente mais atento? Se sente mais motivado? Tem Deus. Deus não fez o homem para ficar sentado comendo o dia inteiro. Só que aí se eu me deixar procrastinar, eu vou ver isso como um lado negativo. Sim. Vamos lá, se você ficar o tempo todo dormindo, dormir em excesso faz bem? Não. Lógico que não. Comer em excesso faz bem? Não. Ficar sentado, cara, se você passar uma semana deitado, se prepara. Quando tu levantar da cama, teus músculos daqui, dependendo do tempo. Você vê, por exemplo, quem fica em coma no hospital. Tem que fazer fisioterapia. Fazer fisioterapia para poder reestruturar as atividades laborais. Dependendo do tempo que fica deitado. Olha que doido. Porque existe um tempo para descanso. Você não pode exceder esse tempo. Acima desse tempo, tu começa a dar problema. E esse desequilíbrio que hoje, por exemplo, muitos jovens buscam o desequilíbrio. Eu quero ter um emprego que eu não tenha que cumprir horário. Perigoso. Por quê? Porque nós somos seres que as nossas decisões humanas nem sempre são muito boas. Então você precisa de ter um processo, você precisa ter uma agenda para tudo.
tem que ter agenda para atividade física, você tem que ter agenda para trabalhar, você tem que ter agenda para estudar, há tempo para todas as coisas. É uma das coisas que Marina sempre fala. Ela fala assim, quanto mais a gente fica em movimento, as coisas elas vêm pra gente. É que nem recurso. Quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente se move, mais a gente vai gerando. Tá em Provérbios. Nas mãos do diligente há prosperidade. O que é diligência? Fazer sempre, constante. E ao mesmo tempo em Provérbios diz que quem é o melhor amigo do preguiçoso? Tu lembra? A pobreza. O preguiçoso tem um amiguinho que anda do lado dele. A pobreza. Pode observar. Faz uma análise rápida. Olha a tua volta. Pessoas preguiçosas. Você deve conhecer. Sim. Elas são prósperas? Não. Muito pelo contrário. Aí você olha as pessoas que você conhece que são prósperas. O que todas elas têm em comum? Já reparou? Mesmo prósperas, elas não param de trabalhar, se mexer, de se mover. Caraca, eu conheço um cara que o cara é cheio da grana. O cara tá estudando de novo. O cara tá fazendo sei o quê. O cara tá inventando outra coisa. Por quê? Porque ele sabe que é uma lei terrena. Só gera prosperidade na terra quem se mexe. Sim. Inclusive, Jesus adverte isso na Bíblia, que é o rico tolo, que é o cara que trabalhou, construiu um patrimônio e aí resolveu botar na cabeça o quê? Vou dar agora o quê? Uma descansada, relaxada. Você só relaxa na terra no tempo que Deus permitir que você relaxe, que é o quê? Na aposentadoria. Você como jovem, vamos supor, para honra e glória do Senhor, você desenvolve um negócio que te torna um homem próspero financeiramente falando. Meu irmão, não pare de trabalhar. Dentro da tua fase laboral, continua. É por isso que muitas pessoas tecnicamente ricas, elas desenvolvem diversos tipos de problemas, como depressão, ansiedade. Perfeito. Disse tudo. Quantos jovens aí, influencers, os caras ganhando milhões na juventude. Não estou dizendo que é lícito ou ilícito ganhar muito dinheiro na juventude. Mas tem uma consequência se você não souber administrar de uma forma positiva. E aí chegamos no capítulo 8. Chegamos no capítulo 8. Sabedoria. Sabedoria. Quem é a sabedoria? Afinal de contas, quem é a sabedoria? A sabedoria, no capítulo 8, eu te convido, porque a gente não vai conseguir ler, tá? O capítulo 8 inteiro, mas eu te convido a ler. Sim. E vai responder uma dúvida que muita gente tem. Afinal de contas, o que é a sabedoria? A sabedoria é uma pessoa de Deus. Ela vem do céu? Vem do céu. Ela está com Deus desde antes da fundação do mundo. Olha, doido, né? O que é a sabedoria? Sabedoria é algo que Deus criou para caminhar do nosso lado, igual o Espírito Santo. Teve até um negócio que você chegou a falar sobre conhecimento e sabedoria, que as duas coisas são totalmente distintas. Vou dar um exemplo prático. Exemplo, você tem um professor na escola, sim, extremamente inteligente, bom em conta, qualquer matéria. Tu olha pro cara e o cara é top, sabe? Ou bom em finanças, o cara é bom, caraca, o cara sabe administrar bem dinheiro, legal, legal, bacana. Tem conhecimento. Tem conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, você olha para ele e vê ele sempre triste. E arrogante, muitas das vezes. Arrogante. Sozinho. Sem alegria. Você vê assim, por exemplo, você vê um cara bacana, assim, um cara muito inteligente. Mas quando ele abre a boca para falar, parece um triturador, arrebenta com todo mundo. Sim. Conhece gente assim? Conheço. Não tem sabedoria. Inteligência e intelecto é uma área nossa. A gente se desenvolve em intelecto estudando. É o que a gente fala, por exemplo, aqui no curso. Você vem para cá, você senta, você estuda Excel. Tu pratica o Excel, vai desenvolver? Sim. Óbvio. Existe um programa de estudo que a gente elaborou, que tem como princípio básico o quê? Fortalecer o entendimento do aluno em relação ao desenvolvimento de planilha, que é uma coisa que as empresas exigem pra caramba, tá lá. Então o cara ele vai para um processo seletivo,
Exemplo, e se o cara botar ele para testar, ele possivelmente vai entender e saber o que fazer, beleza? Uhum. Ponto. Agora, isso impede ele de ficar nervoso no processo seletivo? Não. Isso impede ele de se atrasar no processo seletivo? Não. Isso impede ele de ficar com o coração palpitante ou falar alguma bobagem no processo seletivo? Não. Percebeu a diferença? Só que aí a sabedoria ela é acessada através da oração. Perfeito. Que é uma das coisas que você chegou a mencionar. Uma pessoa que não é, por exemplo, que não tem o costume de orar, que não tem o costume de estar, né, nessa busca incessante, como é que ela tem essa sabedoria? A gente vê que a pessoa ela tem essa sabedoria. Como é que ela faz para poder acessar? Se a sabedoria ela só vem do céu. Ponto. Tudo que vem de Deus é dom gratuito. Então qualquer pessoa ela pode. Qualquer um. Entendi. O que crê, o que não crê. A Bíblia fala, inclusive, o sol nasce pro justo e pro injusto. Em algumas versões você vê assim, ó, o sol nasce pros bons e pros maus. Sim. O que todo jovem pergunta, por que o cara diz que não crê em Deus, não tem um pingo de fé, não bota pé na igreja, nada, mas o filho de uma égua é próspero, meu irmão. Sim. Pense num cara rico. Conhece gente? Já viu gente assim? Sim. Tem gente que tá cheio de grana na terra e vai na internet e fala, ó, eu consegui isso porque eu sou bom. Pra caraca, eu não preciso de Deus pra ter. Beleza? Ele pode dizer isso? Pode. Ele tá feliz? A gente não sabe. Mas... Ele vê... Eu, por exemplo, já conheci um empresário que ele dizia pra mim, meu dinheiro, meu Deus é o meu bolso. E ele teve uma doença. Ele pôde se cuidar no melhor hospital do Rio de Janeiro. E a doença dele não passava. Adivinha quando ele foi curado? Chuta. Não foi? Adivinha quando ele foi curado? Quando ele teve fé em Deus? Ele pediu ajuda, pediu para que pessoas, mesmo ele sem crer, ele pediu ajuda, pediu que pessoas orassem por ele, porque ele, por sempre ter andado errado com Deus, Sim. E Deus ama essas coisas, sabia? Quando você vai para ele e diz assim, eu não acredito muito no Senhor, mas não me resta nada, meu dinheiro não tá resolvendo, sabe? O dinheiro não resolvia, pô. Ele estava numa condição clínica terrível e o dinheiro, ele podia pagar o melhor hospital? Podia. Só que o melhor médico disse para ele que o que ele tinha não tinha cura. Não tinha tratamento. É que nem eu vou dar um exemplo de uma famosa também. Não vou citar nomes, mas... Por causa do YouTube para não tomar bloco aqui. Mas é uma pessoa que a todo momento nas redes sociais ela não menciona o nome de Deus. Beleza. Mas aí ela tá com um problema de saúde e ela já tentou ir em todos os hospitais do Brasil e não resolve. Aí em uma entrevista que ela fez, ela falou que ia para fora porque lá ia ter recurso, só que em nenhum momento ela menciona o nome de Deus. Uhum. Ela está se baseando somente no recurso financeiro do que ela tem, do que ela pode proporcionar para ela. Só que isso não vai trazer benefício nenhum. Ajuda. Mas não é o todo. Não traz cura. Porque na realidade foi o caso desse empresário. Ele tinha recurso, ele podia se tratar em qualquer lugar do planeta. Isso não era um problema para ele. Mas ele ficou desacreditado mesmo. Não tinha o que fazer. Aí o que ele fez? Ele fez o que deveria ter sido feito no início. É o que a gente faz sempre no final. Aí ele, sem fé, começou a exercitar a fé. Aí você vai ouvir coisas do tipo assim, cara, você pode orar por mim? Porque eu não sei orar, porque eu nunca acreditei em Deus. Primeira coisa importante, cara. A Bíblia fala que nossa fé tem que ser do tamanho de um grão de uma mostarda para Deus manifestar o poder dele. Resumindo, quanto mais pequeno você acha que é o teu manifestar de fé, é o que Deus precisa. Esse é o primeiro ponto. E dá pra ver a desobediência da pessoa, sabe? Sim, mas isso é normal, calma. Quer dizer, não deveria ser, mas o ser humano é um bicho falho. A gente erra o tempo inteiro e Deus sabe disso. Então, às vezes, eu costumo dizer, sabe o que, cara? Tanto que a própria Bíblia fala, cara, em Apocalipse, Apocalipse 3, Jesus fala, cara. Ou tu é quente ou tu é frio. Os mornos serão vomitados. Quem é o morno? É o cara que diz que acredita, mas não acredita.
Diz que vive, mas não vive. É o religioso. É o que até vai na igreja, sabe, para cumprir tabela, para mostrar para os outros que é bonzinho. Mas a vida dele mesmo com Deus não é nada. Sim. E aí, a advertência, você vai ver, por exemplo, biblicamente, que a advertência é para essa galera. Você pode ver que Jesus, ele pregava para todo mundo. Quem é que Jesus batia mesmo firme? Era com os fariseus, pô. Que eram os caras de templo. Ah, a gente aqui, ó, é povo de Deus. E Jesus ia lá e vapo. João Batista chama eles de quê? Raça de víboras. O que é isso? Cara, vocês usam a palavra de Deus para desvirtuar o povo, vocês usam a palavra de Deus para doutrinar o povo. Deus fez o homem e a mulher para serem livres na terra. Para você ter uma ideia, Deus é tão soberano e tão amoroso que ele me dá o poder, e a você, Cauã, de escolher caminhar ou não com ele. Aí vem líderes religiosos e colocam pessoas num cabresto. Tem líderes empresariais que colocam colaboradores em cabresto. A minha oração aqui com vocês é sempre o seguinte, isso é muito claro, vocês sabem disso. Sim. Eu oro todo dia por vocês para quê? Cara, Deus, olha só, quando cumprir o tempo do Cauã aqui na Fortaleza Cursos, movimenta ele para onde ele possa ser diferença. Quantas pessoas, você sabe disso, que você já no tempo Sim. que está aqui, que entrou, que já foi, eu vou ficar magoado? Não. Pô, Hugo, mas tu treinou essa galera? Uhum. Pô, você preparou? Uhum. E eles foram embora. Uhum. Porque Deus não une pessoas, une propósitos. A única pessoa que Deus vai colocar comigo até o final da minha jornada por minha decisão, sabe quem é? Marina. Nem meus filhos, cara. Ó, eu pago o colégio para filho, eu educo o filho, preparo o filho para quê? Para que eles possam ser bom perfume e agradável entre as nações. Eu não sei para onde João Vicente será enviado, eu não sei para onde Vitória será enviada. A única coisa que eu ensino para eles é, ó, quem vocês se aliançarem aqui na terra para os seus maridos e esposas, vai caminhar bonitinho. É fácil? Não é não, mas Deus vai te cobrar esse. O restante vai ajustar. Acabou, calma. Não tem subjetividade nisso. É fato. Então eu estou preparando a próxima geração. Você está aqui, tu está ouvindo, está aprendendo. Quanto tempo isso levar? Não sei. Você está entendendo? Pô, beleza. Quando Deus te enviar para uma missão, e ele vai, como ele já te envia em algumas aqui até, e fora daqui, mas eu, Hugo, que erro pra caramba, quem não erra? Talvez pessoas que estão aqui nos assistindo, né, Cauã, vão falar assim, pô, o Hugo gravando podcast para falar de Deus? Sim. O Hugo, cara, eu conheço o Hugo desde moleque. Quem é o Hugo para falar das coisas de Deus? Tem gente que vai estar assistindo pensando nisso, Cauã. Até você também. Tem gente que vai estar vendo esse podcast falando assim, Cauã, você não conhece Cauã fora da Fortaleza Curso, não? Sim. Pô, Cauã eu conheço quem ele é. Ninguém conhece quem o outro é. Só Deus conhece. No íntimo. Deus usou Moisés, irmão. Moisés, ele era um perseguido do governo egípcio. Moisés estava condenado, sentenciado à cadeia pelo governo egípcio. Ele fugiu do Egito, porque ele matou um guarda egípcio. Ele ia para a cadeia. Mesmo reinado lá, criado por rei, ele cometeu uma falha e meteu o pé. Meteu o pé, foi viver escondido, é tipo um bandido aqui na terra, exemplo, que fez um crime muito brabo, foi se mudar para um outro estado ou para um outro país e se escondeu para não ser preso naquele lugar. E aí Deus aparece para ele, porque o bandido mesmo em outro lugar teve que viver a vida dele, não teve? Trabalhar. Aí no meio do trabalho de Moisés, Deus aparece para Moisés. Um bandido, um criminoso. Se a gente for parar, um criminoso. Para os tempos antigos, ele era um criminoso para o governo egípcio. Estou falando alguma heresia aqui? Nenhum. E Deus usou. Moisés queria? Não. Teve medo? Teve. Mas, por fé, foi. Porque Deus falou, eu estarei com você. Eu farei os sinais e maravilhas acontecer. E aí entra o que você me perguntou. A Bíblia é escrita por homens, sim ou não? Sim. Mas inspirado por Deus, porque Deus vai na frente, mostrando as maravilhas dele e mandando você escrever. Você sabia que hoje você tem um momento da sua história que você pode estar escrevendo o que Deus vai fazer na sua vida?
Você que decide se você quer escrever isso ou não. Aí eu te pergunto, Deus já fez maravilhas na sua vida até aqui? Já. E você acha que ele vai parar de fazer? Não. E aquele negócio, né? A Bíblia, ela é tão, assim, de Deus mesmo, que hoje em dia ela é importante. Ela é um dos livros, assim... Ela é o livro. O livro, né? Ela é o livro. Posso botar de uma forma muito prática para você o porquê que todo mundo tem que ler a Bíblia? Quem crê, quem não crê, quem tem fé, quem não tem. Leia mesmo assim. Sabe por quê? Porque diz o seguinte, ó. Deus era, é e sempre será. Traduzindo, Deus fez, faz e sempre fará. Ele muda? Não. Quem muda? É a gente. A gente. A gente aqui confia ou desconfia? Porque Deus não muda. A Bíblia é uma ferramenta que te ajuda a exercitar fé. E de todos os livros que já passaram, a Bíblia ela é a única que é imutável. Que é imutável. Nunca mudou uma linha. Não vai mudar. Ah, Hugo, tem tradução para o tempo? Tem, para facilitar um pouco mais a leitura do tempo pós-moderno, do que aquele tempo, que é difícil. Ok, mas o princípio não vai mudar nunca. E não tenta distorcer, porque não vai conseguir. Não tem como. Deus, vamos lá, princípios. Deus usa quem está disponível. Sim. Qual é a forma que Deus usa para quem está disponível? Tu tem que estar trabalhando. Não interessa em quê. Tá reclamando porque o mundo não te dá oportunidade. Vai vender balinha no sinal. Cara, eu não me esqueço disso. Eu tive um amigo meu que ele engravidou uma menina. Ele ficou bolado com aquilo. Mas é a realidade. Ele engravidou a menina teve filho, aí ele não trabalhava, aí ele foi sentenciado. A juíza falou, você tem que pagar. Ele, mas eu não trabalho. Sabe o que a juíza falou pra ele? Falou assim, ó, você compra no mercadinho balinha, faz saquinho, vai pro sinal vender. Ele ficou bolado com aquilo. Pô, a juíza mandou eu vender bala no sinal. Ela não tá errada, não. O fato de você não conseguir um emprego de carteira assinada não te impede de você estar se movimentando e trabalhando. Tem muita gente que só dá oportunidade para os outros na terra quando vê você se movimentando. Você não estuda, você não quer fazer nada de sua vida. Canso de dizer isso aqui nos podcasts. Você não precisa estudar aqui na Fortaleza Cursos, mas vai estudar em algum lugar, pô. Sim. Tem que se mover. Tu acha que te daria oportunidade de você trabalhar aqui se você não tivesse estudo? Não. Óbvio que não, porque o ser humano ele gera essas validações. Agora, o que Deus faz, Deus faz. E aí o que ele fez naquele tempo? Ele fez, continua fazendo, mas naquele tempo ele usou pessoas que ele escolheu para testificar as maravilhas dele. Porque Deus ele quer o poder dele sendo manifestado em espírito e em verdade. Então ele precisa da minha mão para transcrever o que ele fez em espírito e verdade na minha vida. Ele precisa da minha boca para testificar o que ele faz na minha vida em espírito e em verdade. Mas eu tenho que cooperar com o reino. Não para minha glória, para a glória dele. Por isso que a gente tem uma dificuldade danada. Hugo, por que eu leio a Bíblia? Para eu estar o tempo inteiro lembrando o que Deus já fez, o que Deus está fazendo e o que ele ainda fará. Porque senão, Cauã, como é que você vai caminhar na terra? Aquele povo naquela época, eles tinham acesso à Bíblia? Não, né? Eles tinham acesso direto com Deus. Né? Eles tinham acesso a... Não. No tempo antigo da lei, existia o Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais eram os 5? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses são os 5. É o Pentateuco. Tanto que o judaísmo, né, ortodoxo, Pentateuco. Ponto. 5 primeiros livros. Depois vieram o quê? Os profetas. Deus aparecendo no tempo antigo, o Espírito Santo não era para todo mundo, era para quem Deus determinava. Entendi. E aí veio os profetas, Isaías, Jeremias, e aí vai. Tanto que está lá nos livros. Você vê que isso ainda no tempo da lei. Foi vindo aos poucos. Foi vindo aos poucos. Entendi. Entendeu? E detalhe, para cada tempo existia um profeta. Para direcionar e corrigir o povo dentro daquele momento. Sim. Beleza? Tanto que, por exemplo, o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel, por exemplo, que são os profetas da dureza, que adverte o povo, que vai vir correção de Deus, vai vir o período babilônico naquela época. Jeremias era jovem, Deus apareceu para ele, imagina, calma, você hoje jovem vira profeta e tem que avisar para o povo, se corrige porque Deus vai mandar
vai mandar a correção aí. Todo mundo vai te ouvir? Não. Por isso que veio Nabucodonosor e arrebentou com o povo. Detalhe, Nabucodonosor está lá em Jeremias, é o que a galera não entende. Vou fazer um podcast, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um podcast só para falar sobre por que Deus permite que gente morra na Terra. Certo. É um tema bom, não é? E todo mundo levanta essa questão, né? Então, para você ter ideia, Nabucodonosor, na Bíblia, está lá em Jeremias, é chamado de meu servo. Deus chama Nabucodonosor, rei babilônico, que arrebentou com o povo hebreu, de meu servo. De meu servo. E aí você vai ver, por exemplo, na Bíblia, que Deus ele usa homens, mulheres para abençoar, homens e mulheres para salvar, homens e mulheres para corrigir. Por isso que hoje, qual é a nossa grande dificuldade no nosso tempo atual? Governos aqui no Brasil. Já viu que tem uma galera que diz, fulano é de Deus, ciclano é do cão. Não sabe respeitar as ordens. Não sabe respeitar os governos, não tolera governos, Sim. Briga. Eu falo para todo mundo, cara. Isso é fato. Tá na hora da gente subir o nosso nível de consciência, a gente conversa muito isso aqui dentro. Não existe essa questão, tudo bem, você pode ter as suas predileções, ser de direita, de esquerda, bacana, legal, é a tua predileção, mas não te dá o direito de você ir com pau e pedra em cima daquele que tem uma visão oposta à tua. Vocês estão ouvindo isso de um cara que era radical de pensamento político, até ler a Bíblia. Quando eu li a Bíblia, calma, acabou isso para mim. Deus ele me mostrou, olha só, o governo que está à frente, eu permiti. Está na Bíblia. Governos que estão no poder, Deus permitiu. Se você não concorda com o governo, você tem o direito de não concordar, mas uma coisa a gente não pode questionar. Ele está ou não no poder? Tá. Deus permitiu. E por que Deus permite? Para abençoar, para resgatar, ou para corrigir. Eu não sei qual é. Eu não sei qual dessas três. O que eu sei é que a minha fé, o governo que está sobre a minha vida vem do Senhor. E a gente precisa orar para aqueles que estão acima. Tá na Bíblia. Ore pelas autoridades constituídas. Romanos 13. Aí, o que acontece hoje com o próprio povo de Deus? Tá um governante no poder que ele não gosta. Sim. Aí ele ora por esse governante? Não, ficou orando para o governante ser impeachmentado. Eu não vou orar não, porque ele é do cão. Você sabe se é. Às vezes essa nossa fala, Cauã, é do cão, pô. Gente, porque eu tô querendo dizer para Deus que Deus tá errado. Sim. Pô, fulano tá no poder, Deus errou. E Deus nunca erra. Deus nunca erra, irmão. Vai, né? Pô, o Hugo tá dando tudo errado para mim. Glorifica a Deus porque vem bênção. Tua vida tá uma bênção. Glorifica a Deus mesmo assim, mas entenda que pode vir momentos de dificuldade. Sempre está preparado. Tem que estar preparado. Por isso que a gente ora o tempo inteiro, Cauã. Cauã, você tá na melhor fase da sua vida, continua orando, porque você não sabe, pode virar esse pêndulo, cara. E aí? Aí virou o pêndulo? Ah, Deus esqueceu de mim? Não. Pô, José era filho de Jacó. Tava lá vivendo com o pai dele. Jacó era rico, pô. Jacó com as 12 tribos de Israel, são as 12 filhos de Jacó. Tá lá José lá de boa, pô. Um belo dia os irmãos dele macumunaram e botaram o cara dentro lá, jogaram um buraco lá e o cara foi vendido como escravo. A vida dele tava boa assim ou não? Sim. Do nada virou. Pode acontecer comigo com você. Tá indo tudo bem, de repente, pum. E aí? E aí depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Agora, o que me ajuda a manter em fé? Capítulo 8, sabedoria. Só o início aqui, ó. Acaso não chama sabedoria e o discernimento não ergue a sua voz? Nos lugares mais altos, junto do caminho, nos cruzamentos, a sabedoria se situa. Ao lado das portas da entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. Sabe aonde que a sabedoria aparece, Cauã? No manifestar pelas pessoas. Nas atitudes? Nas atitudes. Você tem que estar observando. Agora, se você não estiver orando, você não enxerga a sabedoria, pô.
Tem lugares, por exemplo, que Deus vai te tocar e falar assim, Cauã, fica quieto, não abre tua boca, não seja tolo. Está aqui no capítulo 8, falando sobre tolice. Falando sobre insensatez. Quem é um insensato? É o que abre a boca sobre qualquer situação, em qualquer circunstância. Aí Deus fala, calma. Quem vai te dar esse freio de língua? Sabedoria. Que vem de Deus. Vem de Deus. Você só tem sabedoria. Detalhe, sabedoria, vamos pegar aqui, né? Igual aqueles joguinhos, o Mojo. Né, o Mojo, você pega lá, pum, aí dá aquela energizada. Mas daqui a pouco você já vai vendo que ela vai caindo assim, ó. Sim. Ponto. Oração tem que ser constante. Para quê? Para que a sabedoria seja o tempo todo alimentada. Por quê? Porque se você não quiser sabedoria, ela fica aqui e você aqui, porque tu não quis ela. Quando a gente pratica a sabedoria, Deus fica feliz ou é tipo assim... Claro, Cauã. Deus quer que sejamos íntimos dele. É dom gratuito de Deus, cara. Quanto mais você pede a Deus sabedoria, mais ele derrama. É tipo assim, Deus derramou uma porção hoje na tua vida, continua orando, continua lendo a Bíblia. Já li a Bíblia, eu não consigo entender nada, continua mesmo assim. Quando você começou a academia, você ficou musculoso em uma semana? Não. Mas você perseverou. Quando você começou no trabalho, você começou entendendo tudo em 2 dias? Não. Você perseverou. Mas para ler a Bíblia, não. Para ir à igreja, nem pensar. Eu vou para a igreja? Vou nada. Por que as pessoas não vão para a igreja? Porque a igreja é lugar de gente hipócrita, sim ou não? Sim. Mentirosos, doutrinadores, falsos profetas, homens que falam que são de Deus, mas tá tudo cheio de pecado. Sim. Uhum. Se a gente não tiver sabedoria, infelizmente... Você não vai para a igreja. Não vai. E aí o que acontece? Vamos lá, você decora tudo na tua vida? Não. Para que existe a igreja de Cristo? Para toda semana tá te lembrando o que você não pode esquecer, para tu passar uma semana e aí dar uma relembrada de novo na outra semana. Meu irmão uma vez perguntou isso para mim, por que você vive na igreja? Pô, tu gosta muito da galera de lá. Eu falo, cara, vou te falar, não sei se eu gosto tanto não. Porque tem uma galerinha difícil, eu também sou um cara difícil, né? Até porque eu não sou bonzinho. Mas eu falei pro meu irmão, cara, eu sei que lá, toda semana, eu tô sendo lembrado de princípios que eu preciso aqui na terra para prosperar e continuar prosperando. Porque eu não sei que horas vai chegar o dia mau. É aquela frase que você fala, trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Da esperança. Porque eu não sei que horas vai chegar o dia mau. Sim. Mas quando ele chegar, orando, Deus vai me lembrar, você já teve dias bons. Agora você vai ter que viver os dias maus. Mas eu estarei com você no dia mau. Cauã, eu acho que eu tive um módulo rápido disso. Nesse exemplo que eu te dei do que eu passei essa semana. Você viu, eu estava aqui, eu estava bem. Sim. Eu saí para almoçar. Eu voltei do almoço e me sentei e a dor começou a vir. Na mesma hora, Cauã, meu intelecto. Cara, tô infartando. Foi o que eu pensei. Você sabe o que veio na minha cabeça? Na mesma hora, Senhor, e a dor vindo, Senhor, se for a minha hora, continua cuidando da minha família. Levanta quem o Senhor tiver que levantar para continuar cuidando, porque o Senhor sabe que eu tenho 2 crianças pequenas. Ajuda a Vitória, que é emotiva, a lidar com a minha perda. Até lembrando, eu me emociono. Ajuda a Vitória, porque eu conheço minha filha. Minha filha, ela chora por qualquer sensação de... Eu lembro a Vitória pequena, ela sempre falava assim, pai, você garante para mim que você vai ficar comigo até eu crescer? E eu falei para ela, filha, só Deus que pode te garantir. Ora para Ele. Ora para o Senhor, porque eu não posso dizer para minha filha, não, papai vai ficar e Deus me recolhe. Ela vai ficar com uma raiva de Deus e ela pode se tornar uma adolescente perdida, cara. Se a minha filha perder a fé em Deus, Cauã, assim de coração, eu forço isso muito na cabeça dos meus filhos, porque meu filho pode se desvirtuar e virar um bandido por raiva de Deus. Minha filha pode se prostituir por raiva de Deus, pô.
Então eu tenho que falar para ela, filha, Deus estará contigo até o final. Quando subiu aquela dor, Cauã, em mim, eu só falei assim, Deus, cuida da minha filha, porque eu não sei o que vai ser o destino dela, eu não sei. Eu estou mostrando, mas o Senhor é soberano na vida dela. Se for a minha hora, Senhor, cuida dos meus filhos. Senhor, se for a minha hora, dá estrutura para minha mulher, para conviver aqui na terra, sem a minha presença, e se for da tua vontade, levanta um homem segundo teu coração para dar continuidade e ajudar minha mulher na caminhada dela. Se for da tua vontade, o coração dela for suscetível a isso. Se ela não quiser... Eu fui fazendo todas essas orações, calma assim, ó, rápido. Era uma atrás da outra. Eu não parava de orar. Se ela quiser. Se ela não quiser, dá estrutura para ela. Ponto. Terceiro, Senhor, se no meu coração eu estou aqui na terra carregando mágoa de alguém, ou se alguém tem mágoa sobre a minha vida, Senhor, eu peço perdão por essas pessoas em oração. Eu não sei quem são. Você que está aqui me assistindo no podcast, tem aí o contato da Fortaleza Cursos. Talvez você conviveu comigo em algum momento da nossa história e eu te magoei. Não sei. Se eu te magoei, eu te peço perdão aqui publicamente, porque eu sei que possivelmente eu magoei pessoas, tá? E se você quiser que eu te peça presencialmente, chama no WhatsApp da Fortaleza Cursos, pede para falar comigo, que eu vou até você, se necessário for, e tu fala tudo que você está sentindo, porque você precisa me pedir perdão, não, correção. Você precisa me perdoar para você viver. Não sei. Eu não sei quem eu magoei. Mas eu pedi para Deus, se eu tenho alguma mágoa, algum resquício de mágoa no meu coração, eu aqui nessa hora quero liberar perdão para todo mundo. Resumindo, Cauã, naquela hora de dor que eu estava sentindo, eu tive medo da morte, sim. O Enzo entrou lá na sala, Hugo, você tá bem? Eu falei, tô. Eu tava com medo. Não tô mentindo. Eu liguei pra Marina, falei, Marina, ó, eu não tô me sentindo muito bem, tô legal. Ah, mas o que foi? Tá tudo bem, o Senhor tá comigo, mas eu acho que eu meio que senti no meu coração de dar aquela preparaçãozinha pra ela, dizer assim, ó, eu só escrevi pra ela, eu te amo, entendeu? Desculpa aí qualquer coisa. É o que vem na tua cabeça, Cauã. Eu tava preocupado com dinheiro? Não. Tava preocupado com as contas? Não. Tava preocupado com a empresa? Só com sua família. Minha família, que é o que Deus manda carregar até o fim. Minha esposa. Relacionamentos. Quem eu magoei, quem eu deixei de magoar. Eu errei com muita gente, cara. Eu não tenho dúvida disso, Cauã. Eu sou imperfeito, pô. E aí a gente fica... Sabe? Agora você diz assim pra mim, pô, Hugo, como é que você teve todos esses discernimentos numa hora de grande dor? Cara, tu podia ter empacotado ali, morrido. Mas, cara, acima de tudo, Cauã, mesmo naquela dor, eu conseguia ter uma paz de entender assim, cara, pode ser... Eu não tô num papo fúnebre aqui não, tá? Eu quero viver, Deus sabe do meu coração. Mas Deus estava dizendo assim para mim, ó, mas se for também, eu tô contigo. Eu não tive medo nesse aspecto. Eu não tive medo do que haveria de vir. Eu só tive medo de quem ficaria. Como seria? A essência, Cauã, por isso que Jesus fala, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você tem que ter empatia na terra para você prosperar com Deus. Você tem que, tudo que você faz aqui na terra, você tem que estar fazendo para abençoar o teu semelhante, cara. Não é para você se abençoar, porque à medida que você abençoa o teu semelhante, Deus ele te dá honra sobre isso. Você que é jovem, calma, que está aqui ouvindo, e vocês jovens que estão nos assistindo, cara, caminha na terra confiando em Deus. Não caminha confiando no Hugo, não caminha confiando em padre, em líder, pai de santo, em pastor. Não caminha confiando nessas pessoas, porque essas pessoas são seres humanos, elas vão falhar contigo, porque elas não são líderes espirituais. Elas são intercessores da parte de Deus por meio da tua fé para te ajudar na terra a você caminhar e prosperar. Essa é a realidade. Somente. Confie no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireita as suas veredas. Capítulo 8 de Provérbios diz claramente, sabedoria.
Você só tem sabedoria, Cauã, se você orar. Hugo, eu posso não acreditar tanto, mas quer saber de uma coisa? Eu vou confiar. Pois bem, é o que você precisa. Para Deus fazer tudo na tua vida. Tudo. Você pode olhar para a tua vida hoje e falar assim, Hugo, minha vida está toda desregulada, toda destroçada, mas eu confio. Eu confio. É o confiar. Pela tua confiança, Deus se manifesta em poder e glória. Ponto. Ponto. Não inventa moda. Não creia, e isso é um ponto importante, não creia que você precise ir para dentro de uma igreja para Deus se manifestar. Não. Ele pede que você congregue porque é ordenança. Quer ver um exemplo prático disso? Qual a religião que é certa e qual que é a religião que é errada? Por isso que eu falo, a sabedoria ela te dá princípios que você começa a se questionar. Sim. Detalhe, eu estou falando para você não congregar? Não. Por que você congrega? É uma ordenança. Por que ela é ordenança? Porque a gente precisa estar em comunhão, a gente precisa conviver com pessoas. Você tem que conviver com pessoas. Se você não caminhar com pessoas que estão buscando a Deus, você vai buscar alguma coisa. Sim. Porque todo mundo caminha em fé. Ou fé em Deus ou fé em alguma coisa. Sim. Tem gente que caminha com fé na ciência. E aí qual é o grupo dela? O grupo dos cientistas. Você entendeu? São questões que a gente precisa subir o nosso nível de consciência, sabe? Amadurecer nesse aspecto e entender o seguinte, cara, olha só. Eu vivi isso agora. Vamos supor que eu fosse um cientista, apoiado na ciência. Eu me senti que eu poderia estar infartando. O que a ciência ia me ajudar ali agora? Nada. Me ajudou só a entender que foi do lado direito. Pô, glória a Deus. Deus usou um cientista para me dar um mapa. Isso me trouxe um refrigério. Mas se fosse a minha hora? Acabou o grupo científico. E eu, Hugo, não consigo caminhar aqui na Terra entendendo que depois que acabar minha vida aqui eu vou virar matéria orgânica, adubo, pó de purpurina, borboleta, sei lá. Eu também não consigo acreditar, aí é comigo, tá, calma? Eu não consigo acreditar que eu volto pra cá, eu não consigo, Sim. porque já passei por tanta coisa até aqui, que eu oro e falo ao Senhor, Senhor, quando o Senhor me recolher, os que ficarem, que dê suporte, eu vou curtir a glória, irmão. Porque voltar pra cá pra viver toda essa demanda, tudo de novo, não sei se quero não, entendeu? Não faz muito sentido pra mim. Por isso que as religiões, tem muita gente que caminha em religião acreditando que a religião dela é a certa e a do outro é errado. O que eu aprendi lendo a Bíblia é o seguinte, se a sua religião, ela professa a Deus como centro, Jesus como centro, qualquer outra coisa que intermedie esse processo, se pergunte. Eu não quero desrespeitar a sua religião, sabe? É algo para ser analisado. Você tem que analisar, porque olha só que interessante. Olha só. Qual foi a igreja de Jesus? É a igreja primitiva. É a igreja dos caminhos, os do caminho. O nome, as pessoas chamavam a igreja de Jesus de os do caminho. Por quê? Porque Jesus andava na rua, ele não tinha templo. Igreja de Cristo de 30 a 33. Por quê? Jesus nasceu, cresceu, quando ele começou a exercitar o ministério dele, a partir de 30 anos de idade. E ele morreu, em relatos históricos, ele viveu 3 anos e meio. Sim. Então você tem a primeira igreja, que é a igreja primitiva, que é a igreja de Cristo, fundada em Jerusalém. Beleza? Surgiu a partir de onde? Do movimento de Pentecostes, que está lá no livro de Atos. Beleza? Qual foi a segunda igreja? Foi a igreja católica apostólica romana, que foi quando o Império Romano reconheceu por causa da conversão de Constantino. Em que ano foi isso, Cauã? 380 depois de Cristo. Muito tempo. 300 anos depois. Jesus já tinha ascendido aos céus. 380 anos depois, o imperador Constantino faz uma organização ali e constrói uma igreja com o Estado caminhando ali junto, que foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Então essa foi a primeira igreja. Foi fundada em Roma, que aí criou a estrutura papal, aí começou, o homem começou a botar lá desvirtuar as organizações deles. Tá? Tem muitos princípios, inclusive dogmáticos, uma série de coisas, que até hoje o ser humano questiona. Tá? Beleza.
Aí depois nós temos a Igreja Ortodoxa Oriental, que foi em 1054 depois de Cristo, tá? Que foi quando a gente começou a ter o quê? Constantinopla, toda essa galera que foi lá no parte oriental. Foi quando começou a chegar o evangelho para lá. Beleza? Aí depois nós temos a Reforma. A Reforma, que é chamada da Reforma Luterana, que foi feita por Martim Lutero, quando ele começou a questionar o esquema político da Igreja Católica. Porque ele era, vamos dizer assim, ele era católico, vamos botar dessa forma, e ele começou a ver uma série de coisas ali que ele, pera lá. Uma delas, indulgência. A Igreja Católica, para quem não sabe, no período da Inquisição, sabe disso. Queimava povo em praça pública. Eu não estou aqui fazendo discurso de igreja certa ou errada, não. Sim. Eu estou dizendo que a centralidade é Cristo, pô. Porque a Igreja Luterana, que foi por Martim Lutero, foi uma reforma chamada da Reforma Protestante. Foi por causa de quê? Do próprio erro do quê? Da organização humana da Igreja Católica. Indulgência, vender madeira para o povo para dizer que é para o céu. E na casa da pessoa, qual é o seu pecado? Meu pecado eu adulterei. Você tem que vender isso aqui para... Tem que pagar tanto para a igreja para tu ir para o céu. É isso que te leva para o céu? Não. E aí? E aí Lutero, vendo aquilo ali, foi perseguido. Então aqui, isso foi o quê? A Igreja Luterana, 1517. Foi da onde você tem, inclusive, as vertentes das igrejas batista, presbiteriana, vai embora, a galera toda aí, né? Que vai começar depois de vir todos esses movimentos, beleza? Depois você tem a Igreja Anglicana, que foi em 1534, Igreja Anglicana, que foi na Inglaterra, que foi por Henrique VIII, imperador, né? Rei, concordou, que aí foi basicamente o seguinte: o que era a Igreja Anglicana? Foi uma separação da Igreja Católica. Começou a ter divergência política. Política é o que? É Deus? Ser humano. Teve racha político, aí a Inglaterra vai lá e monta a Igreja Anglicana, que é nada mais do que uma ruptura por questões de doutrina e política. Fez um racha, Henrique VIII foi lá e montou em 1534 na Igreja Anglicana. Deus permitiu? Sim. Permitiu. Tá tudo aí. Aí você tem as igrejas reformadas, aí você veio a reforma, contra-reforma. E aí você vê, por exemplo, hoje, as igrejas que é chamada de neopentecostais. As neopentecostais tem elas que são, por exemplo, calvinistas, aministas, tem tudo, presbiteriana, aí vai embora. Isso foi tudo a partir de quando? 1536. E isso foi tudo que o ser humano... Ramificações humanas. Quem era a igreja mesmo? Era a primitiva, de Cristo, pô. Sim. Reino de Deus. Não tinha parede, não tinha nome. Isso é tudo que eu estou falando aqui, Cauã, não tem outro nome. São agremiações humanas. Mas Deus manda você escolher uma dessas agremiações aí, irmão. Por quê? Para você estar o tempo todo sendo alimentado da palavra de Deus, por meio da boca de homens. Porém, a gente bota o nosso coração aonde? Nos homens. E esquece da palavra de Deus. Sim. Por isso que a Bíblia já adverte. Não coloque teu coração no homem. Coloque na palavra de Deus. Ponto. Está claro para você? Sim. E assim a gente vai embora. Por exemplo, a Igreja Batista. Qual a igreja certa? A que você quiser congregar, que fale da palavra de Deus. Porque a Igreja Batista foi fundada em 1609, depois de Cristo, por John Smith, na Holanda. Depois você tem a Igreja Metodista, 1738, por John Wesley, na Inglaterra. Olha aí. Depois você teve a Igreja Adventista do Sétimo Dia, essa que fala dos, acho que é 150 mil, que vão para o céu. Cara, essa igreja foi fundada em 1863. Se fosse por essa linha teológica aí, confusa, dos 150 mil, tecnicamente, por tempo histórico, como a Adventista do Sétimo Dia foi fundada só em 1800, agora quase, século passado, retrasado, então, tecnicamente, essa galera aqui da Adventista do Sétimo Dia não sobe, pô. Sim. Porque você há de convir comigo que desde 30, depois de Cristo, pra cá já passou 150 mil. Vamos botar por conta matemática? Não tem como se basear nisso. Então, você percebe que as doutrinas prendem as pessoas e aí te tira o senso de liberdade. Tua liberdade é em Deus, mano. Sim. É com Deus, cara. Caminha com Deus, confia em Jesus, que é o rei. Ele vai te abençoar, vai te prosperar, não interessa qual a religião que você está seguindo.
O que você tem que se questionar é, cara, essa religião ela me dá liberdade? A primeira coisa que você tem que observar numa religião é se ela te deixa livre para você caminhar nela ou não. Porque Deus fez isso com o homem. Caminha comigo ou não? Você entendeu isso? Ó, aí você tem depois Igreja Pentecostal, que são um movimento pentecostal, 1906, ó, agora, século passado. Os neopentecostais, e aqui os neopentecostais a gente tem, por exemplo, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus foi um movimento montado em 1906, cara. Aí você tem, por exemplo, pastores da Assembleia de Deus botando que a Assembleia de Deus, exemplo, tá? Não estou dizendo que essa que é a religião, que o anglicanismo não é. Sendo que teve outras que vieram antes dela. Aí alguns dizem assim, não, mas a Assembleia de Deus é porque, como foi um movimento criado por questionadores das antecessoras, então agora a gente chegou ao movimento perfeito? Então me tira uma dúvida. Você viu aqui, ó, de 30 até 1906 você tem fundações de igreja. Você concorda comigo que poderão ter novas fundações de igreja ainda? Sim. Ponto. Que vão ser basicamente o quê? Movimentos que vão questionar as igrejas anteriores, porque todas foram assim. Inclusive a pentecostal. Claro. A Igreja Batista só surgiu por quê? Porque houve um racha da Igreja Católica. Alguém não concordou com a visão da Igreja Católica. Sim. Qual é a centralidade, cara? É Cristo, mano. É a Bíblia. Lê a Bíblia, porque a Bíblia vai servir pro neopentecostal, pro batista, pro presbiteriano. Não interessa, cara. Você leu a palavra de Deus. Deus fala, faz isso. Busca sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, porque a sabedoria está desde a fundação do mundo. Desde 6.000 anos atrás já está com Deus a sabedoria, porque está no capítulo 8. A sabedoria caminhou com Deus e continua caminhando com Ele. Sabedoria é uma instrumentalização que Deus tem para te ajudar a você fazer as boas escolhas na Terra. Tá claro isso para você? Sim. E para você ficou claro? Eu espero que sim, né? Haja assunto, hein? Isso é só o capítulo 8, hein, Cauã? Você que está aqui nos assistindo, em primeiro lugar, a gente quer te agradecer por você acompanhar a gente mais esse bate-papo. Pô, bate-papo bom, hein, Cauã? Gostei. Inclusive a gente tem que trazer o 9, o 10. É. Não, eu tô gostando porque, ó, depois você assiste o teu primeiro e esse agora e você vai ver o quanto que você melhorou, cara. Sim. Ah, eu já até falei isso, acho que foi com o Marcos, eu vou falar pra você também. Se prepare que vai ter um episódio que vocês é que vão gravar, eu não vou gravar não. Vocês vão estar à frente. Tem que ter todo um roteirinho ali, ó. Ah, a gente bota, não tem problema, para ajudar vocês. Mas é importante que vocês criem também e desenvolvam nessa parte também. Você que está aqui nos assistindo, em primeiro lugar, a gente quer te agradecer. Leia o capítulo 8 inteiro. Busca sabedoria, busca discernimento, porque Deus ele quer derramar isso sobre a sua vida, como vem derramando sobre a minha. Eu creio que vem derramando sobre a do Cauã. Mesmo errando, mesmo a gente falhando, né, Cauã? Sim. Mas Deus ele quer estar conosco. Antes da gente terminar, Cauã, quer deixar algum recado aí final? Fica à vontade aí, dá um recadinho final pra galera aí. Eu acho que tudo que foi falado, né, tudo que foi dito aqui, eu acho que acredito que vocês possam absorver, né, Hugo, essas informações para que sirva como um respaldo, né, para que vocês tenham ali um conhecimento, não, até porque a gente é muito leigo de muita coisa, mas quando a gente busca o conhecimento, a gente passa a não ser leigo, né? Então, que vocês possam absorver isso que foi conversado hoje. E é isso. Maravilha, é isso aí, ó. Em momento algum a gente está dizendo para você não ter comunhão, muito pelo Sim. contrário, tenha, entendendo que são igrejas fundadas por seres humanos que são falhos, mas são inspirados por Deus. Verdade. Mas a gente tem que parar com o quê? Com esse cunho de certo e errado. Sim. Certo e errado é uma coisa só, pecado e não pecar. Isso é certo e errado. Fora isso, busque uma igreja local, se informe melhor, se desenvolva aqui na terra, estude, seja o melhor que você pode ser na sua vida aqui na terra, não se magoe, não coloque teu coração excessivamente nas pessoas, entenda que o plano de Deus é maior do que todas essas coisas e, acima de tudo, entenda que a vida é um fio. Sim. E por mais que você não se sinta confortável em congregar, mas ali vai buscando sempre, isso aí.
o Senhor tocar no seu coração. É isso, né? perfeito. Mesmo que você não consiga hoje congregar, porque ainda é difícil para você, mas busca alguém que te ajude. Sim. Com a palavra de Deus, que te ajude a te orientar. Isso vai ser muito importante para sua vida. Para a gente terminar, vamos ter o nosso momento de oração, né, Cauã? E a gente vai finalizar essa noite. Senhor, te agradecemos por mais esse episódio. Pai, obrigado pela vida de todos que chegaram até o final nos assistindo. Senhor, ajuda esse povo a crescer em conhecimento, em estrutura emocional, para que possam verdadeiramente prosperar aqui na terra. Nós te louvamos, Pai, porque Tu és maravilhoso. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui presentes, sabendo que o Senhor está à frente de todas essas coisas. Muito obrigado, porque o Senhor vem me mostrando princípios e valores terrenos que eu jamais poderia imaginar na minha vida. Como que eu tenho, à medida que a gente está caminhando nessa série, aprendido tantas coisas do Seu reino, e nós cremos, Pai, que tudo que nós falamos aqui é inspirado por Ti, e que essa mensagem ela alcance o máximo de pessoas possíveis para que elas possam verdadeiramente prosperar aqui na terra. Nós te agradecemos por essa noite, obrigado por tudo, e assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Obrigado você que nos assistiu. Curta, compartilha, se inscreve no canal. Semana que vem, mais um episódio da série Prosperidade aqui no nosso canal da Fortaleza Cursos, Geração do Futuro. Um abraço, Deus abençoe sua vida. Até semana que vem. Tchau, tchau.